estamos de volta com a outra parte, né? São duas partes do mesmo vídeo, porque o assunto é muito pesado. Então vamos lá. Eu fiquei na questão do Marcelo num momento eleitoral onde ele entrou no inferno astral, né? Não foi isso? Pois é. Agora vamos continuar. Principalmente com a morte com o assassinato do advogado. Marcelo, quando ele fez isso contra o Deus Usineiro, o Nivaldo Jatobá e alguns outros, ele entrou no inferno astral, porque ele começou a ser perseguido. Né? Começou a ser perseguido por todo o caste do Islã, que se chama Tribunal de Justiça de Alagoas. Porque todo mundo era para agradar aos usineiros e aos grandes empresários. Né? O Nivaldo Jatobá, todo mundo sabia que era um laranja do Nivaldo Suruagi, das coisas do Nivaldo Suruagi. Ele e o Tai Breda, da família de sangue azul, Breda, né? Que pagou até cirurgias dele, o Tai pagou. Isso eu digo porque o próprio irmão dele, o Nivaldo Suruagi, me disse: o Didi é tão cheio de frescura que quem pagou, quem se ofereceu para pagar, pelo amor de Deus, o Tai Breda se oferecer para pagar cirurgia do Nivaldo Suruagi, alguma coisa tem, né? Então, o Marcelo entrou no inferno astral. Aí acontece o seguinte, que aí vai entrar personagens que não estão no inquérito. Não estão no inquérito. O inquérito está sob sigilo de justiça, porque não sei, que não cabe. Não cabe sigilo de justiça, mas acontece que o Islã alagoano faz como quer. E principalmente capitaneado pelo, hoje, presidente do STJ, cujo filho é um malandro endinheirado, é malandro oficial, como diz o Chico Buarque de Holanda. Malandro oficial, né? O malandro oficial. Então o Marcelo entrou no inferno astral. Mas com a pureza, que o Marcelo é uma pessoa até pura. Ele não tinha maldade, ele não vislumbrava o que estava preparado para ele. E o que estava preparado para ele era o assassinato dele. Comandado por essa turma aí. O assassinato de Marcelo foi comandado por essa turma. Aí o que acontece? Vem uma figura, tudo acertado, foi tudo acertado. Com antecipação, armaram a famosa cocó para Marcelo. Tudo acertado, tudo planejado. Trouxeram uma figura do Maranhão que o Sarney mandou aqui através do Renan, porque o Renan sempre faz as coisas, mas está sempre fora, ninguém toca nele. Inclusive acobertadíssimo pela Polícia Federal de Alagoas. A turma dele toda, porque a Polícia Federal de Alagoas não resolve nada, mas quando se trata de gente do Renan, ela resolve rápido. Né? Eu sei por que eu estou falando isso. Né? Aí o que acontece? Veio esta figura, né, que vocês vão ver aí, veio esta figura do Maranhão com proteção à testemunha. Esta figura, vocês podem ir lá na cadeia, não, foi na Deplan, parece, departamento de alguma coisa de polícia. Ele não tem entrada, não tem nenhum livro que diga que o Guarnieri entrou. Ele nunca foi citado, para começar. Ele nunca foi citado no inquérito. Nunca. O cara entrou na polícia, entrou na delegacia, ali no Farol, né? Sabe o que foi que aconteceu? Começou a ter uma protetora. Não tem registro de entrada nem de saída dele. Esta protetora, amando do seu Paulo Cerqueira, sabe o que ela fez? Mandou tirar a câmera da entrada e saída eu esqueci agora o nome da delegacia.
O cara só comia de restaurante. Esta figura se chama Maria Gorete Lima Cavalcante. Esta senhora que vocês estão vendo ela aí. Ela é de Pão de Açúcar. Onde Paulo Cerqueira foi delegado e não teve... Olha, o Paulo Cerqueira foi delegado de Dois Riachos, Pão de Açúcar, Palestina, Batalha, ali no sertão. E arranjou acobertamento do seu Paulo Dantas, de uma família poderosa que tem lá, que eu sou proibida de dizer o nome, porque eles ganham dos cofres públicos. Eu pago imposto para eles, mas eles se acham no direito de me obrigar a não falar. Eu, como jornalista e nem como pessoa, posso citar o nome dele em nada. Deles em nada. Porque eles são raça superior. Eu nunca vi isso. É por isso que eu estou saindo do país. Porque não dá mais para aguentar esse tipo de coisa, principalmente no Nordeste do Brasil, que é o fim do mundo. Isso do Nordeste do Brasil é o fim do mundo. Político é o fim do mundo, financeiro é o fim do mundo, pessoas mal educadas, sujas, nojentas, porque o poder é assim e elas gostam de serem assim. Elas gostam de serem assim. Onde nada de certo funciona, se chama região Nordeste do Brasil. Principalmente alguns estados como Maranhão, Alagoas, Ceará, Paraíba, Piauí. Nesses lugares não funciona nada porque tem dono. Esses lugares são fazendas de fulano, beltrano, cicrano. Maranhão é fazenda do Sardei. Alagoas agora passou a ser fazenda dos Calheiros, desses bandidos jagunço, que eram jagunços, bandidos. O filho e os netos do Zé Dentinho, que é o pai do Renan, hoje são um estado que tem um filho do Renan como governador. Você não pode acreditar no estado nem no povo desse estado, certo? E todo mundo tomando pensão dele. Este bandido, canalha, vagabundo que nunca fez nada na vida, é governador do estado de Alagoas. E o Lula, que é igual a eles, certo? O Lula é igual a eles. Quer ele como vice-presidente da República. E o Brasil vai votar nele. É por isso que a turma lá do Sul está querendo se separar. Mas deixa eu chegar aí. Deixa eu não se separar agora não. Aí o que acontece? Armaram a cocó para Marcelo. Trouxeram esse cara do Maranhão para cá. Vocês vão ver aí a entrevista dele aí. Isso. Beleza. Show. Valeu. 3, 2, 1. Maceió, 2h40 da tarde do dia 7 de setembro de 2009. Meu nome é Alexandre Leite, eu sou produtor do Plantão Alagoas. Nunca fiz reportagem, eu trabalho na retaguarda, eu trabalho na produção, na direção. E resolvemos fazer essa matéria sem corte, que se caso a justiça precisar, vamos ter isso guardado. Eu estou com o Wendel, principal testemunha do caso Gil Bolinha, onde foi envolvido o nome de várias pessoas. O Wendel, que daqui a pouco ele vai dizer o nome completo, me procurou ontem, dia 6, muito nervoso, temendo pela sua vida, e conversando comigo, fizemos um acordo para ele gravar uma matéria. Até tentamos, mas o Wendel estava muito nervoso, com o Oscar de Mello, apresentador, mas o Wendel estava muito nervoso. Em seguida me procurou hoje, esperamos o programa acabar, estamos aqui na garagem, numa das garagens aqui da TV Alagoas, e o Wendel resolveu hoje, com mais calma, contar tudo o que ele sabe e o que ele pode falar. Teu nome, irmão? Antônio Wendel Melo Guarnieri. O Wendel é a principal testemunha do caso que estourou há bem pouco em Maceió, Gil Bolinha, que envolveu o nome da doutora Marluce Falcão, envolveu o nome de uma série de pessoas. E eu vou primeiro perguntar ao Wendel como ele chegou em Alagoas. Eu cheguei em Alagoas por causa do Serviço de Proteção à Testemunha em 27 de março de 2009. Wendel,
estava no serviço de proteção à testemunha e por que saiu? Porque eu mais alguns pessoal de lá, psicólogo, assistente social, não estavam dando bem. E como eu não estava devendo nada para a justiça, eu podia sair na hora que eu quisesse. Aí eu resolvi sair para tomar minha vida do rumo que eu achasse que estava melhor para mim. E daí, como é que você foi preso? Como é que você se envolveu com a polícia? Por que você foi preso? Eu fui preso porque é o seguinte, eu saindo da proteção à testemunha, o doutor Paulo chegou lá. Doutor Paulo, Acho que é o doutor Paulo Cirqueira, diretor do Tigre, delegado da Civil. Ele certo. Chegou lá alegando que tinha que me fazer umas perguntas, porque ele estava sabendo que eu estava com uma quadrilha aqui, querendo meter assalto a banco na Redondeza, já estava praticando assaltos pequenos na cidade. E aí ele me levou para o grupo GECOC da Promotoria de Justiça. E chegando lá, ele pediu uma preventiva de 30 dias. O promotor de justiça não cedeu, só cedeu 5 dias. E durante esses 5 dias foi a pior fase da minha vida. Você lembra o nome do promotor que não cedeu os 30 dias? Foi o Dr. Hamilton, porque ele falou que não tinha nenhuma prova cabível para me manter preso aquele tanto de tempo. Só se aparecesse alguma coisa. Aí só deu 5 dias por causa disso. Aonde entra aí Gil Bolinha? Gil Bolinha. Você conhecia Gil Bolinha? Nunca nem tinha visto falar, nem ver na minha vida. Gil Bolinha foi o seguinte, no sábado o Dr. Paulo chegou lá para me tirar, para me poder dar informações de assalto que nós ia fazer na cidade, coisa que nunca existiu. E aí perguntou para mim, o Gil Bolinha tem falado contigo? Eu falei, tem. Ele falou assim, olha, ele pegou, na quinta-feira passada agora, ele pagou 10 mil reais para um advogado e para um delegado e um escrivão para poder soltarem ele. Descobre essa história para nós, se é verdade, nós vamos te dar uma escuta, dependendo daquela história que sair, se for verdade o que ele contar, nós vamos te soltar e mesmo que tenha feito assalto ou alguma coisa na cidade, nós vamos passar a mão por cima e vamos esquecer isso. Caso contrário, se tu não fizer, nós vamos arrumar aí uns 3 assaltos, que não tem até agora o suspeito ainda, então no caso vai ser você, e aí você vai ficar preso e você escolhe o melhor, se quer ficar preso ou se quer fazer esse negócio e ir para casa. E como eu estava sendo obrigado, ou eu fazia, ou eu ia ficar preso por assalto que eu nunca pratiquei na cidade, fiz. Aonde é que entra a doutora Marluce Falcão aí? A doutora Marluce Falcão é o seguinte, eu só conheci ela no dia que eu saí do programa, a testemunha, que ela era diretora. E aí o que acontece? Ela pegou, né? Eu liguei para ela, perguntando pelas minhas familiares, se ela sabia. Ela disse que não sabia e só pediu para mim ter consciência, deitar, pensar bem, para mim não culpar pessoas inocentes. Eu falei, tudo bem, doutora. Peguei e falei para o doutor Paulo, que tinha conversado com ela. O doutor Paulo pegou e falou, olha, ela é bandida, o marido dela é bandido, que é o advogado, que é o advogado do Gil Bolinha. É o seguinte, tu vai pegar, falar que ela está te ligando, te perturbando, te ameaçando, que aí o que acontece? Nós vamos te dar proteção e nada vai te acontecer. Aí eu peguei e falei, doutor Paulo, isso aí vai estourar para mim. Vai não, rapaz, não vai não, pode ficar sossegado. E eu com medo, né, eu tanto não estava fazendo nada. Aí foi que ele pegou, fez uma declaração lá, minha, dizendo que eu tinha falado, que ela tinha me ligado, me ameaçado, fui para a promotoria, tive que dar esse depoimento de novo, dizendo que ela tinha me ameaçado. E, entanto, ela nunca esteve me ameaçando. E ele falou que se eu não derrubasse, do jeito que ele queria, a morte. Para descoberto, para protegê-lo, que ele era testemunha de crime de tráfico de droga, disso, aquilo. Não, ele já veio com o endereço certo. Isso é notório. Ele já veio com o endereço certo, já veio com a coisa certa. Porque esta dona Gorete, que vocês estão vendo ela aí, ó, com a camisa do Luiz Pedro, com a camisa do Luiz Pedro, porque o Paulo Cerqueira, ela é ligadíssima ao Paulo Cerqueira. Onde o Paulo Cerqueira está, ela está. Ela é ligadíssima ao Tribunal do Islã. Ela entra lá, tem porta de desembargador, que ela bate o pé assim e entra. Bandida, até porque quem dá cobertura a um bandido... O Luiz Pedro tá condenado em segunda instância, nunca pagou um dia de cadeia.
Nunca pagou um dia de cadeia. Por quê? Porque é acobertada da Gorete. Ela fazia campanha para ele. Uma policial civil, um agente público, fazendo campanha política para um bandido como Luiz Pedro. Porque o Paulo Cerqueira é primo do Chico Tenório, viu, gente? É parente do Chico Tenório, que ele era de Pindoba. O irmão dele, ultimamente, foi na última eleição, foi candidato a prefeito em Pindoba. Então tem essas coisas em Alagoas. Aí esse cara veio, esse cara não deu entrada, não tem nome dele na polícia, certo? Vivia de restaurante em restaurante, a Gorete levava ele para tudo quanto era canto. Quando armaram o plano, junto com os bandidos lá de Delmiro Gouveia para matar Marcelo, a Gorete foi quem levou esse cara para o hotel. Foi quem pagou a conta do hotel dele, porque foi pago com o dinheiro da gente. Para esse cara ficar no hotel onde o Arra estava. Foi pertinho, vizinho. E o cara tinha uma semelhança enorme com o Marcelo. No dia 3 de julho, um dia de sábado de noite, o cara foi falar com a esposa que ele era funcionário da OAS. Estava em Alagoas a trabalho fazia 10 dias, 9, 10 dias. E estava avisando, estava com a esposa no telefone público, avisando a ela que ia embora no outro dia. Quando esse bandido aí, que ele antes teve telefone trocado, inclusive chip de telefone trocado para falar com Paulo Cerqueira. Porque Paulo Cerqueira estava a serviço de alguém e ganhou muito por isso, E todo mundo sabe de quem ele estava a serviço. Primeiro dos usineiros e segundo do Tribunal de Justiça. Isso não tem a menor dúvida, hoje não resta a menor dúvida. Não precisa ser investigativo, ser investigador do FBI, não. Da Polícia de Alagoas mesmo descobre. Então esse cara veio com o endereço certo. Ele veio certo para matar Marcelo. Aí o que acontece? Nessa noite de sábado o cara estava com a mesma roupa do Marcelo, a diferença de uma lista de camisa, né? Assemelhada, as costas todas de Marcelo, estavam seguindo Marcelo. Quando o Marcelo entrou numa farmácia, saiu para comprar outra, voltou. Quando chegou, que entrou na outra farmácia, ouviu, foi bala. Aí o cara, que é essa figura aí, esse daí, certo? Aí a gente vê a entrevista dele. Peraí, mas a gente vê a entrevista dele depois, 2 meses depois que ele matou o Arley de Freitas. Ele simplesmente subiu na moto e disse, pegamos o carro errado. Sabe por quê? Porque tinha 2 pessoas lá no final da rua, num carro, esperando o motoqueiro, esperando ele. Só que o motoqueiro fez a volta e trouxe ele para o hotel. Nada, simplesmente. Quem é bandido é assim. Mata, é como se estivesse matando uma mosca. E ele voltou para o hotel. No outro dia, os jornais, a imprensa local publicou que o cara foi morto porque tinha arranjado uma amante, que era uma mulher casada, essa coisa toda, que o marido tinha descoberto. Isso em 10 dias, gente. Em 10 dias o cara fez tudo isso. E ficou isso. Depois foi descoberto, logo em seguida foi descoberto que o assassinato era para Marcelo. Era para o Marcelo. Não era para esse cara. O Marcelo começou a correr atrás. Aí foi, sabe a quem? Você sabe a quem ele foi? Foi ao GECOC falar com o seu Alfredo Gaspar de Mendonça. Foi para tudo quanto foi canto, não encontrou respaldo de ninguém. E começou a ser chutado dentro do Tribunal de Justiça. Marcelo começou a ser olhado por cima, porque os todos poderosos do Tribunal de Justiça, juntamente com João Lira, Carlos Lira, Divaldo Suragi e outros, certo? Passaram a desprezar Marcelo. Marcelo só foi ouvido com 1 ano e meio depois de muita insistência. E ficou parada, a coisa ficou parada. Sim, lá e logo em seguida, em setembro de 2009,
Esse cara dá essa entrevista aí, ó. Isso. Beleza. Show. Valeu. 3, 2, 1. Maceió, 2h40 da tarde do dia 7 de setembro, 2009. Meu nome é Alexandre Leite, eu sou produtor do Plantão Alagoas. Nunca fiz reportagem, eu trabalho na retaguarda, eu trabalho na produção, na direção. E resolvemos fazer essa matéria sem corte, que se caso a justiça precisar, vamos ter isso guardado. Eu estou com o Wendel, principal testemunha do caso Gil Bolinha, onde foi envolvido o nome de várias pessoas. O Wendel, que daqui a pouco ele vai dizer o nome completo, me procurou ontem, dia 6, muito nervoso, temendo pela sua vida, e conversando comigo, fizemos um acordo para ele gravar uma matéria. Até tentamos, mas o Wendel estava muito nervoso, com o Oscar de Mello, apresentador, mas o Wendel estava muito nervoso. Em seguida me procurou hoje, esperamos o programa acabar, estamos aqui na garagem, numa das garagens aqui da TV Alagoas, e o Wendel resolveu hoje, com mais calma, contar tudo o que ele sabe e o que ele pode falar. Teu nome, irmão? Antônio Wendel Melo Guarnieri. O Wendel é a principal testemunha do caso que estourou há bem pouco em Maceió, Gil Bolinha, que envolveu o nome da doutora Marluce Falcão, envolveu o nome de uma série de pessoas. E eu vou primeiro perguntar ao Wendel como ele chegou em Alagoas. Eu cheguei em Alagoas por causa do serviço de proteção à testemunha em 27 de março de 2009. O Wendel, estava no serviço de proteção à testemunha e por que saiu? Porque eu mais alguns pessoal de lá, psicólogo, assistente social, não estavam dando bem. E como eu não estava devendo nada para a justiça, eu podia sair na hora que eu quisesse. Aí eu resolvi sair para tomar minha vida do rumo que eu achasse que estava melhor para mim. E daí, como é que você foi preso? Como é que você se envolveu com a polícia? Por que você foi preso? Eu fui preso porque é o seguinte, eu saindo da proteção à testemunha, o doutor Paulo chegou lá. Doutor Paulo... Acho que é o doutor Paulo Siqueira, diretor do Tigre, delegado da Civil. Ele Certo. chegou lá alegando que tinha que me fazer umas perguntas, porque ele estava sabendo que eu estava com a quadrilha aqui, querendo meter assalto a banco na Redondeza, já estava praticando assaltos pequenos na cidade. E aí ele me levou para o grupo GECOC da Promotoria de Justiça. E chegando lá, ele pediu uma preventiva de 30 dias, o promotor de justiça não cedeu, só cedeu 5 dias. E durante esses 5 dias foi a pior fase da minha vida. Você lembra o nome do promotor que não cedeu os 30 dias? Foi o Dr. Hamilton, porque ele falou que não tinha nenhuma prova cabível para me manter preso aquele tanto de tempo. Só se aparecesse alguma coisa. Aí só deu 5 dias por causa disso. Aonde entra aí Gil Bolinha? Gil Bolinha, Você conhecia Gil Bolinha? nunca nem tinha visto falar, nem ver na minha vida. Gil Bolinha foi o seguinte. No sábado, o Dr. Paulo chegou lá para me tirar, para me poder dar informações de assaltos que nós ia fazer na cidade, coisa que nunca existiu. E aí perguntou para mim, o Gil Bolinha tem falado contigo? Eu falei que tem. Ele falou assim, olha, ele pegou, na quinta-feira passada agora, ele pagou 10 mil reais para um advogado e para um delegado e um escrivão para poder soltarem ele. Descobre essa história para nós, se é verdade, nós vamos te dar uma escuta, dependendo daquela história que sair, se for verdade o que ele contar, nós vamos te soltar e mesmo que tu tenha feito assalto ou alguma coisa na cidade, nós vamos passar a mão por cima e vamos esquecer isso. Caso contrário, se tu não fizer, nós vamos arrumar aí uns 3 assaltos, que não tem até agora o suspeito ainda. Então, no caso, vai ser você. E aí você vai ficar preso e você escolhe o melhor. Se quer ficar preso, ou se quer fazer esse negócio e ir para casa. E como eu estava sendo obrigado, ou eu fazia, ou eu ia ficar preso, por assalto que eu nunca pratiquei na cidade, fiz. Aonde é que entra a doutora Marluce Falcão aí?
A doutora Marluce Falcão é o seguinte, eu só conheci ela no dia que eu saí do programa, a testemunha, que ela era diretora. E aí o que acontece? Ela pegou, né? Eu liguei para ela, perguntando pelas minhas familiares, se ela sabia. Ela disse que não sabia e só pediu para mim ter consciência, deitar, pensar bem, para mim não culpar pessoas inocentes. Eu falei, tudo bem, doutora. Peguei e falei pro Dr. Paulo, que tinha conversado com ela. O Dr. Paulo pegou e falou, olha, ela é bandida, o marido dela é bandido, que é o advogado do Gil Bolinha. É o seguinte, tu vai pegar, falar que ela está te ligando, te perturbando, te ameaçando, que aí o que acontece? Nós vamos te dar proteção e nada vai te acontecer. Aí eu peguei e falei, doutor Paulo, isso aí vai estourar para mim. Vai não, rapaz, não vai não, pode ficar sossegado. E eu com medo, né, eu tanto não estava fazendo nada. Aí foi que ele pegou, fez uma declaração lá, minha, dizendo que eu tinha falado, que ela tinha me ligado, me ameaçado, fui para a promotoria, tive que dar esse depoimento de novo, dizendo que ela tinha me ameaçado. E, entanto, ela nunca esteve me ameaçando. E ele falou que se eu não derrubasse, do jeito que ele queria, a morte. Ó como é que ele fala do Paulo Cerqueira, mas ele não fala da Maria Goretti, que era quem fazia a coisa nos bastidores, um agente da Polícia Civil, amiga íntima e capacho do Paulo Cerqueira. Essa mulher tem que ser chamada para depor e botar ela no canto da parede. Não só é indiciar Paulo Cerqueira, não. Não só é indiciar Paulo Cerqueira, não. Esta mulher deve também estar presa, porque ela sabia de tudo. Ela sabia dos mínimos detalhes. Por que ela mandou tirar a câmera da porta da cadeia? Por que ela levava o seu Guarnieri para almoçar e jantar em restaurantes bons? Tudo às custas do contribuinte. Por que isso? A mando de quem? A pedido de quem? Né? As interrogações estão aí, a gente sabe, mas a gente não pode provar, né? A gente não pode provar. Agora, me diga uma coisa. Marcelo começou a correr doido, Eu não estava em Alagoas, depois que eu terminei o meu contrato com a TV Com, eu não vi mais Alagoas. Quando foi em 2016, eu recebi um telefone, como eu tinha botado muita denúncia em cima do Cristiano Matheus lá de Marechal Deodoro, eu recebi uns telefonemas do Dr. Marcelo Lobo, pedindo para eu vir dar depoimento sobre os inquéritos que estavam ocorrendo do Cristiano Matheus. Eu vim para Alagoas. Cheguei lá, dei meu depoimento, ele chegou, não apareceu, tem uma pessoa querendo falar com a senhora. Eu disse, quem é, doutor Marcelo? Você é um delegado do Rio Grande do Sul que está trabalhando agora aqui comigo. Ele está trabalhando nessas investigações e é sobre aquela cocó que inventaram, ele não falou cocó, disse assim, aquela coisa que inventaram sobre aquela moça lá de Marechal Deodoro, que disseram que ela tinha mandado matar um traficante de droga, um tal de Paulo Capeta. E ele veio pra cá e já botou. Eu digo, eu ouvi isso, eu li isso. Eu li, mandaram me dizer daqui, que ele tinha prendido os irmãos Grangeiros, né? Porque tinha recebido, foi armado uma cocó para os irmãos Grangeiros que estava a serviço do Léo Denison. Ele chegou e se foi. Agora ele quer conversar com a senhora, porque a senhora conhece muito de Marechal Deodoro e tal. A senhora dá um depoimento para ele. Aí ele telefonou para ele, só o nome dele é Fernando Chuí, é um delegado muito assíduo. E passou todas as informações do delegado Chuí. Eu fui à Polícia Federal no outro dia. Isso já era 5 e pouca da tarde, eu fui na Polícia Federal no outro dia. Dei um depoimento de 10 horas, 12 páginas. Né? Aí foi quando a coisa começou a tomar pé. Ainda bem que se tinha no CNJ uma figura chamada Nancy Andrighi, uma das mais sérias que passou por lá. Aí o que foi que aconteceu? O delegado denunciou ao CNJ a trama para matar Marcelo, alguém do CNJ, e aí a coisa começou a tomar corpo, Marcelo começou a se ver mais amparado.
se vê mais amparado. Aí vai para cima, vai para baixo, vai para cima, para baixo. Afastam um presidente do Tribunal de Justiça por 2 anos e pouco, e meses, né? 2 anos e 6 meses. A Nancy mandou afastar e ele foi afastado. Afastam Cristiano Mateus da Prefeitura de Marechal Deodoro e condenam o prefeito de Olho d'Água do Casado, que até hoje, todos os meses, ele vai à Justiça Federal para mostrar que está vivo e que está aqui. Todo mês isso ele faz, né? Aí o que acontece? Vamos para lá, vamos para cá, e foi descoberto. O cara, quando deu a entrevista, que vocês vão ver a entrevista aí, jamais alguém iria pensar que o Paulo Cerqueira tinha sido a pessoa que tramou isso aí. Marcelo foi ao ex-secretário Alfredo Gaspar de Mendonça em 2015, antes da coisa acontecer. Disse assim: doutor Alfredo, eu preciso que isso seja esclarecido, eu estou sozinho. Eu não... doutor Marcelo, esqueça isso, o cara já morreu, o senhor está aí vivo. E foi a conversa que o Marcelo disse, e que vocês já estão sabendo aí, que ele colocou isso tudo aí. Mas com a tomada de posição da Polícia Federal, que tomou o crime para si, disse assim: agora a coisa vai. Aí o Marcelo começou a acreditar. E começaram a fazer a investigação. Eu comecei aqui a bater na Polícia Federal, porque a Polícia Federal não andava. A denunciar a Polícia Federal, que a Polícia Federal não andava com esse crime. Comecei a receber muitas informações de todas as pessoas que tomaram conhecimento, inclusive foram indiciadas por conta disso. Agora, Paulo Cerqueira, o Todo-Poderoso, fora. Que é uma pessoa ligadíssima a Paulo Dantas, viu, gente? O Paulo Cerqueira é uma pessoa muito ligada a Paulo Dantas. Né? Por isso que até hoje o Paulo Dantas não foi preso, mas aguarda Paulo Cerqueira, porque a cama do Paulo Dantas está sendo feita. E ele vai pagar pelo crime do Neguinho Boiadeiro. Vai sim, ele e a mulher dele, todos dois. Vai sim, agora a coisa mudou. A coisa não é mais com você não, viu, Paulo Cerqueira? A coisa é mais em cima. Aguarda. Foi tudo feito, né? E Paulo Cerqueira não aparecia. Botaram o inquérito em segredo de justiça, que para Marcelo nem para os advogados dele saberem nada. Mas ele é muito insistente. Quando ele se sentiu mais acuado, como tinha tempo de se aposentar, ele se aposentou, certo? Ele disse: agora eu vou agir. E começou a agir. Morou um tempo em Brasília, começou a agir sobre todas as coisas e começou a ver que a coisa realmente tinha passado pelos usineiros, pelo Tribunal do Islã e pela Polícia de Alagoas. Que viu, a metade é toda bandida, marginal. Bandido e marginal. Tem gente entrando no meu zap pensando que eu não sei quem é, sabe? Pensando que eu não sei quem é. Ó, vocês podem enganar a outra, mas essa daqui você não engana nada. Ah, dona Maria, eu queria dar umas informações assim. E eu fico: não, pode passar, tal. Quando entra que eu vou lá e eu sei que é policial. Tiro. E boto um spam para não entrar mais nunca. Certo? Porque eu sei quem são. Aí o que acontece? Segredo de justiça no processo. O cara fala tudo na entrevista que ele dá a uma televisão, que eu não sei onde foi que essa televisão colocou. Essa entrevista não está no inquérito, porque cortaram a entrevista quando o cara ia falar no nome de quem mandou, de quem era que tinha mandado. Vocês vão ver aí, vocês estão vendo aí a entrevista dele, e vocês vão ver o que é que ele diz. Com a cara mais lisa do mundo. Foi embora para São Paulo, montou uma loja de tatuagem, estava lá. A Polícia Federal começou a investigar e chegou a ele e prendeu o ano passado. Trouxe para Alagoas, era o lugar dele. Só que, quando o João Otávio Noronha, o então presidente do STJ, viu o processo, aí disse: vamos tirar esse rapaz de Alagoas que ele vai ser morto. Sim! E era morto como eles fizeram, como o Alfredo e o Paulo Cerqueira e o Renan Filho armaram para mim,
para me botar na cadeia e eu morrer lá dentro, que todo mundo sabe disso, até nessa última entrevista do Marcelo, 3 jornalistas antigos aqui de Alagoas me disseram que aquilo ali foi armar uma cocó para ele matar lá dentro. Eu sabia disso. Eu não fiz nada. E o Alfredo Marluz Falcão, que é outra bandida. E nisso o Paulo Cerqueira acertou. Marluz Falcão é uma bandida. Até hoje essa turma, o Alfredo sempre se esquiva de não prestar depoimento. Eu sou autoridade, eu tenho direito aonde eu quiser. Certo? Mas agora a coisa vai pra frente. Ou vai ou racha. Certo? Foi chorar nos pés do governador quando perdeu as eleições para voltar para ter foro privilegiado. Porque ele foi chorar porque a tia dele disse. A tia dele foi quem passou para todo mundo. Que ele foi chorar nos pés do governador para voltar para a Secretaria de Defesa Social. Para ter foro privilegiado, porque ele... Com foro privilegiado, porque ele adora ser soldado, né? Soldado. Com foro privilegiado, ninguém toca nele. Vamos ter que acabar com esta... O que vocês estão pensando aí? Certo? Do foro privilegiado. Aí o que acontece? Foram investigando, chegaram quem? A Paulo Cerqueira como o criador do plano para executar Marcelo. Tá aí. Vocês estão vendo aí. Agora, tem que Dona Celina Bravo depor na Polícia Federal, tem que essa Gorete depor e ser indiciada, porque foi ela quem armou todo o plano, quem pagou tudo, comprou chip, porque o Paulo Cerqueira não podia aparecer, mas ela podia. Ela sempre está nas chefias onde o Paulo Cerqueira está. Agora vejam ela aí acompanhando o Luiz Pedro, que nunca foi preso. Primeiro porque era policial. Segundo, nunca foi caçada a farda dele. Nunca foi tirada a farda dele. Ele continua sendo cabo da polícia militar. Certo? Segundo, era amante do filho de um dos usineiros. E terceiro, é político. Então, tá tudo ótimo, tá tudo certo. É isso que o Brasil precisa arrumar. Que nós como cidadãos, eu não pago mais imposto. Mas imposto de renda eu pago não. A sujeita faz essa cambada? Não. Porque ou se arruma essas coisas no Brasil, ou o Brasil fecha as portas para o mundo, como já está sendo fechado. Está sendo fechado pela Covid, mas vai ser fechado pela corrupção também. Ninguém acredita mais nesse país. Ninguém acredita. E essas coisas acontecendo no interior do Nordeste. No Nordeste a coisa acontece, mas ainda tem dono, estados com donos. Não é assim, a coisa não pode ser assim, não deve ser assim. Não, eu sou fulano de tal, ninguém toca em mim. Que isso? O que é isso? Viu, seu Alfredo Gaspar Mendonça? Foi o que Marcelo, quem mais procurou esse cara. Tanto como secretário. Agora, seu Alfredo Gaspar Mendonça, o senhor precisa esclarecer também, não só o do Neguinho Boiadeiro, como da Ana Carla Alves, que o senhor era o secretário de Defesa Social quando alguns policiais matou esta moça de overdose e de pancada. E ninguém faz nada, ninguém sabe nada. Porque tá todo mundo querendo entrar na marmita, como dizia a nossa comentarista não, humorista lá. Tá todo mundo querendo entrar na marmita para comer cozinhado e quentinho. Não é assim não. Viu, Marcelo? O Tiago Pinheiro, que hoje é o advogado Marcelo, que não teve acesso ao processo. Olha, você tem um processo, você não tem direito a ver o processo porque está em segredo de justiça, porque o Tribunal de Justiça, o Tribunal do Islã, aquele que corta a cabeça de quem fala mal dele, não deixa. Onde é que se viu isso, gente? Só em Alagoas? É isso que eu estou pedindo àquela senhora que hoje é do Conselho Nacional de Justiça, tá certo que está submetida ao senhor presidente do STJ, que é um corrupto, incorrigível. Ele e o filho dele, Humberto Martins, irmão do Euclides Melo, que está querendo ir para o Supremo. Imagina, Supremo já não vale nada com um negócio daquele, porque aquilo é um negócio.
Ele vive de negócios, negócios financeiros. Veja aí os escândalos do filho dele e ninguém faz nada. E ninguém faz nada. Então tá na hora de se mudar isso, viu, dona Maria Tereza? Viu, dona Maria Tereza? Tem que fazer no Islã o que vocês fizeram na Bahia. Agora, fizeram na Bahia por quê? Por que não em Alagoas também? Não, em Alagoas tem Renan que manda, que voltou a mandar no STJ, voltou a mandar na Justiça, ele e o Lula, porque a gente já está sabendo de coisa que ele e o Lula fizeram pressão em cima dela e ela não fez. Que isso? Que isso? Porque atinge um desembargador de Alagoas, tá 4 anos lá. Isso tudo ela vai ver, porque eu vou mandar para ela. Eu vou mandar para ela. Não é questão de ousadia, não. É questão de justiça. Agora o pequenininho tá aí se esvaindo, morte todo dia, assassinato todos os dias, e o capim dourado se preocupando com a aparência dele, com o nome dele, com a família dele. Tem vindo coisa aí em cima da... Viu, Coraci? A gente vai conversar no próximo. Então foi isso que se passou com a morte do Nudson. 5 filhos, morreu inocente, sem saber do que se tratava. Agora a imagem de Alagoas lá fora. Agora vocês querem ter uma imagem boa lá fora? Vocês não têm condições de ter imagem boa lá fora, não. Porque a imagem é da bandidagem. E quem tem um governador chamado Renan Calheiros Filho, não pode ser de outra forma. Não pode ser de outra forma. Se tem uma Maria Aparecida de Oliveira, tem um Renan Filho, ao contrário. Certo? Eu não gosto dessas coisas não, mas eu tô vendo, eu tô acompanhando o meu desenvolvimento nisso aí. Tô sim. Se eu não acompanhar, ninguém acompanha, né? Eu vou acompanhar, ou ele, porque nem no Brasil tá. Então vamos fazer alguma coisa. Marcelo, você só contou comigo esse tempo inteiro e vai continuar contando. Vai continuar contando. Porque o que eu puder fazer para esclarecer isso aí, eu faço. E você sabe disso. Gente, vamos para os próximos, viu? Até o próximo.